Fala galerinha, tudo bem? Prof. Mega na área, tudo tranquilo? Tô aqui para gravar mais uma aulinha para vocês e essa aula então é sobre o capítulo 7 da Biologia 2 do livro 2. Essa aula é uma aula de morfologia e anatomia da raiz, conhecida também dentro da biologia como organografia vegetal. É uma aula que vai trabalhar os órgãos das plantas, né? E a gente começa aqui trabalhando os órgãos das plantas com a raiz, certo? Tranquilo? O que é importante a gente destacar aqui, tá? No livro de vocês, estamos aqui. Então, no capítulo 7, estamos no livro 2, Biologia 2. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente precisa saber desta parte do conteúdo. Então, quando a gente começa a trabalhar essa parte de anatomia das plantas, né? Que é uma parte da organografia vegetal, certo? A gente acaba vendo principalmente as funções e os tipos de raízes, certo? Então a gente começa aqui vendo algumas funções básicas da raiz. E o que tu aprendeu desde pequeno sobre a raiz, né? Que ela tem como função a fixação do vegetal e também a absorção de água e sais minerais. E isso não foge muito, né? Então a gente ainda tem essa função aqui, né? Então, fixação continua e a absorção de água e sais minerais também continua, né? Que é essa parte aqui do transporte da seiva bruta, né? Sendo transportada pelo tecido que a gente aprendeu no capítulo anterior, que é o xilema, né? Transporte de água também, né? Que também vai ocorrer, né? Pelo xilema, certo? E o que mais que a gente tem para saber dessa raiz? Ela também faz o armazenamento de substâncias. E é por isso que algumas raízes vão se tornar raízes comestíveis, né? Lembrando que o carboidrato de reserva dos vegetais é o amido, tá? E isso faz com que algumas raízes sejam raízes comestíveis. Tranquilo? Beleza? Bom, então, da onde vem a origem da raiz? Ela vem da radícula do embrião, certo? Então, essa estrutura aqui é a radícula do embrião. É daqui que vai se originar a raiz. A raiz é a primeira estrutura a germinar na semente, certo? Lembra quando a gente plantou o feijãozinho no algodão, lá na segunda série? A primeira coisa que germinava era uma voltinha, assim, né? Era a radícula do embrião já querendo germinar. Por quê? Porque com isso, o que vai acontecer, né? A gente vai ter já a raiz brotando ali para começar a fixar o vegetal, começar a absorver água e sais minerais e assim por diante. Tá bom? Tranquilo? Beleza? Bom, então aqui a gente tem as partes de uma raiz, certo? Claro que não são todas as plantas que vão ter todas essas partes nas suas raízes, por exemplo. Mas a gente pega aqui uma raiz didática, uma raiz básica, para exemplificar isso aqui, tá? Então, aqui a gente tem as partes. Essas partes, elas estão aqui, ó, tá? A coifa tá aqui embaixo, ó, também chamada de calíptra, certo? Ó, a coifa. Então, tá de baixo para cima, certo? A ordem aqui tá ocorrendo de baixo para cima, beleza? Então, coifa ou calíptra é este capuz aqui, certo? Este capuz aqui, pessoal, ele é muito importante, por quê? Porque embaixo desse capuz, ó, embaixo dele,
estão as células meristemáticas. Lembra os meristemas, aquele que a gente aprendeu no capítulo anterior, responsável pelo crescimento longitudinal, o crescimento em profundidade da raiz? Então, o que acontece aqui, né? Essa coifa está aqui para proteger a região meristemática. Quando a raiz vai crescendo, isso funciona como um capacete, para que as células meristemáticas não sofram dano e a raiz pare de crescer. Beleza? Logo na sequência, ó, a gente tem a zona lisa, também chamada de zona de crescimento. Ó. É esta zona que está aqui, ó, zona de alagamento, né? Aqui, ó, zona de crescimento. O que acontece? Nesta zona aqui, as células vão entrar em divisão celular e elas vão se alongar, empurrando as células meristemáticas para baixo, certo? Então aqui a gente vai ter as células se dividindo, aumentando de tamanho e empurrando as células meristemáticas para baixo. Zona pilífera vem de peeling, que são os pelos absorventes, né? Então esta zona aqui é a zona onde vai ocorrer a absorção de água e sais minerais, beleza? Então pilífera porque vem de peeling, tá? Pelos. Zona suberosa ou de ramificação é esta zona aqui onde vai se formar as chamadas raízes laterais. As chamadas raízes laterais. Raízes secundárias. Porque essa aqui é a raiz primária, a raiz principal, e essas laterais aqui são as raízes secundárias. Tá ok? E por último a zona do colo ou coleto, que é uma zona de transição aqui, ó. A zona do colo ou coleto é uma zona de transição. É então uma zona que mostra final do caule e início da raiz. Beleza? Tranquilo? Então essas são as partes básicas de uma raiz. Bom, agora a gente vai entrar então nos tipos de raízes. Então eu fiz o seguinte, ó, eu separei em 3 grupos. Raízes subterrâneas, raízes aéreas e raízes aquáticas. Tá? Sempre que trocar, eu vou orientá-los dizendo, ó, agora trocou. Então as raízes subterrâneas, vocês já conhecem 2 delas. Quais são as raízes que vocês já conhecem? Vocês já conhecem a axial pivotante, encontrada nas eudicotiledôneas, lá nas gimnospermas e também nas angiospermas. Tá? Então a gente tem axial pivotante, que é aquela raiz que cresce em profundidade, certo? Como a gente pode ver aqui. Ela é uma clássica de angiospermas do grupo das eudicotiledôneas, mas também aparece nas gimnospermas. A outra que vocês conhecem é a fasciculada cabeleira, que é uma clássica de monocotiledôneas, como é o caso das gramíneas, por exemplo. Então aqui essa fasciculada cabeleira, inclusive ela é utilizada para evitar erosão do solo, tá ok? E essa axial pivotante pode atingir o lençol freático, tá bom? Essas duas vocês já tinham ouvido falar. A novidade está aqui, ó, raiz tuberosa, ó. Essa aqui é uma novidade, ó, raiz tuberosa. Deixa eu botar melhor aqui, deixa eu apagar aqui isso aqui. Ó, deixa eu destacar aqui a raiz tuberosa de forma diferente, ó. Raiz tuberosa, essa aqui merece um destaque. Por que ela merece um destaque? Porque ela é uma raiz, então, que tem grande quantidade de reserva nutritiva. É uma raiz que armazena reservas, certo? E por isso se torna uma raiz comestível, tá ok? E o detalhe, é muito comum os alunos confundirem a raiz tuberosa com um caule tubérculo. Ó, o nome é parecido, né? Tuberosa, tubérculo. Tuberosa é a raiz, tubérculo é o caule, tá ok? Então aqui a gente tem as raízes tuberosas, que são raízes comestíveis.
E aí a gente tem a cenoura, o aipim ou mandioca, vamos ter beterraba, rabanete, né? Vamos ter o nabo, vamos ter aqui o principal de todos. Principal de todos é este aqui, ó, tá? E quem é este aqui? É a batata doce. Isso aqui é muito importante, porque a batata inglesa vai ser um caule e a batata doce vai ser uma raiz. Vocês vão saber mais adiante lá no caule por que tem essa diferença, tá ok? Então a batata doce é raiz tuberosa e a batata inglesa vai ser um caule do tipo tubérculo, tá ok? Então estas são as raízes subterrâneas. Segundo grupo de raízes são as raízes aéreas, são as raízes que estão acima do solo. Então a gente começa aqui com o primeiro tipo de raiz, chamada de raiz suporte ou escora, ou ainda rizóforo, tá? Essas raízes aqui, elas ocorrem normalmente em lugares onde o solo não é muito firme, como por exemplo, um solo de mangue, ou ainda quando a base é muito estreita, como é o caso do milho, tu entendeu? Então aqui a gente vai ter a raiz do tipo suporte ou escora para a planta não cair. Já diz o nome, ó, suporte, escora, tá ok? Também pode ocorrer, além de mangue, plantas com base estreita, lugares alagados, ó. Então ela faz esse suporte para não ser levado junto com o rio. Beleza? Primeiro tipo de raiz aérea. Segundo tipo de raiz aérea, ó, vocês que futuramente vão fazer vestibular, essa aqui é muito cobrada nos vestibulares. Raiz respiratória, também chamada de pneumatóforos. Essas raízes aqui parecem pregos saindo do solo. Ela também ocorre em lugares como mangue, certo? E por que ela está saindo do solo? Porque ela está em busca de oxigênio, certo? Ela está em busca de oxigênio, certo? Então o que acontece? Ela apresenta aqui uns orifícios chamados de pneumatódios, certo? E com esses orifícios ela consegue fazer trocas gasosas, tá? Ela tem orifícios para fazer trocas gasosas, ok? Esses orifícios se chamam pneumatódios, tá ok? Tranquilo? Então, ó, raízes do tipo pneumatóforos apresentam orifícios para fazer trocas gasosas chamadas de pneumatódios. Tranquilo? Essa aí é uma clássica de mangue, muito cobrada em provas. Seguimos aqui, temos raiz do tipo tabular. Por que ela se chama tabular? Porque ela lembra o formato de uma tábua, certo? Essa raiz aqui é uma clássica das figueiras. Esse tipo de raiz aqui, né, clássica das figueiras, a gente não pode sair plantando em qualquer lugar, porque isso aqui derruba uma casa. Então é um tipo de raiz que a gente tem que ter muito cuidado na hora de plantar, certo? Clássica das figueiras, tabular, porque lembra o formato de uma tábua, tá bom? Importante que vocês saibam identificar o desenho, tá, pessoal? Tranquilo? Bom, outra muito cobrada também nos vestibulares, tá? Outra muito cobrada nos vestibulares são as raízes de plantas parasitas, conhecidas tão como austórios. Então a gente tem duas plantas aqui que são importantes vocês conhecerem, tá? Uma planta se chama erva de passarinho. Essa erva de passarinho é uma imiparasita, certo? Ela é uma imiparasita. Bom, por que ela é uma imiparasita? Porque ela parasita parcialmente a planta hospedeira.
Vocês estão vendo que ela é uma planta verde, né? Ó, essa é a erva de passarinho. Ela é uma planta verde, então ela faz fotossíntese. Se ela faz fotossíntese, ela está parasitando a hospedeira por quê? Porque ela está em busca da seiva bruta, que é uma seiva que ela não vai conseguir retirar, então, na fotossíntese. Então, como ela é uma planta que não está ligada no solo, ela precisa de água e sais minerais. Ela tira essa água e sais minerais através dos seus austórios da planta hospedeira, que ela está parasitando. E durante a fotossíntese, ela vai produzir a seiva elaborada. Tá ok, pessoal? Tranquilo? Beleza? Então essa é uma planta que vai atingir os tecidos do xilema. A outra planta parasita é o cipó chumbo. Ela é uma holoparasita. Vamos ver o cipó chumbo? Tá aqui, ó. Isso aqui amarelo, ó, que parece um macarrão, é o cipó chumbo. Observa que ele está todo enrolado nessa planta aqui, ó. O cipó chumbo é uma planta holoparasita. Por quê? Porque ela é 100% dependente da sua hospedeira. Na realidade, não 100%, mas ela depende mais da sua hospedeira do que a outra. Porque essa planta ela é amarela, ela não faz fotossíntese. Então ela retira, além da seiva bruta, a seiva elaborada do floema. Tu entendeu? Daí tu começa a entender também a importância do capítulo anterior. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Quando eu falo que ela pode, às vezes, não ser 100%, é porque às vezes ela pode estar ligada no solo dela. Ela vai tirar a água do solo e tirar a seiva elaborada da hospedeira. Então essa planta amarela é o cipó chumbo. Tranquilo? Muito bem. Seguindo aqui a gente tem a raiz estrangulante. Olha que legal essa raiz estrangulante aqui. Então aqui, ó, pessoal, dá pra ver nitidamente, ó, que aqui passava uma planta antes, ó. Aqui tinha o caule de uma planta, ó. Entendeu? Ó, aqui tinha o caule de uma planta. Certo? Essa planta aqui, ela abraçou este caule e com o tempo ela interrompeu a passagem de seiva. Como está acontecendo aqui, ó. Então essa planta aqui provavelmente ela vai morrer, certo? Então o que acontece, tá? Ela vai estrangulando, ela interrompe a passagem de nutrientes. E aí, interrompendo a passagem de nutrientes, ela acaba matando a planta hospedeira. Ela não parasita a hospedeira, tá, pessoal? Ela acaba matando por acidente, certo? Um dos exemplos é a figueira mata-pau, tá bom? Aqui é uma imagem na Redenção ali e aqui na Fundação Zoobotânica. Temos ainda aquela raiz das plantas epífitas. O que é uma planta epífita? É uma planta que cresce sobre a outra e não prejudica a outra. Então a gente tem aqui as orquídeas, as bromélias, e elas apresentam raiz do tipo cintura, tá ok? Detalhe, ó, não parasita a hospedeira. E elas apresentam uma estrutura chamada de velame para reduzir a perda de água, tá? Detalhe que ela não parasita a hospedeira. As plantas epífitas utilizam as hospedeiras como suporte, tá ok? Então aqui ela tem uma raiz do tipo cintura. Esta imagem aqui parece uma imagem assim, vai matar a outra. Não, ela só está usando, mas ela não está penetrando na outra para retirar nutrientes. Beleza? E a última raiz aérea é a raiz do tipo grampiforme, que é típica de trepadeiras, como a planta chamada de era. Também não parasita, ela só está utilizando ali como um grampinho, como um velcro, certo? Para poder usar como suporte, certo? E para fazer o fechamento aqui da nossa aula de raiz, nós temos aqui as raízes aquáticas. Raízes aquáticas, ó, é importante deixar claro um detalhe, certo? Estas raízes aquáticas, elas vão ter aquele parênquima de reserva, lembra? Então a gente vai ter aquela reserva de ar, ó, o parênquima aerífero, presente em plantas aquáticas para flutuação.
Temos o exemplo aqui da Vitória régia dos aguapés. E detalhe importante, as plantas aquáticas, lembra disso, elas apresentam pouco tecido de sustentação. Então aquele colênquima e esclerênquima vão ser pouco desenvolvidos nessas plantas aqui. E aí termina a nossa aula com a Vitória régia, né, com uma das flores aí mais bonitas da natureza. Certo, meus queridos? Espero que tenham gostado da aula, espero que tenham aprendido um pouquinho. Bons estudos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!